É, você sabe, eu finjo não me importar. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Caputo, uma aquariana extremamente sentimental e que tem uma missão de desmistificar essa ideia de que nós aquarianos somos coração de gelo, pessoas frias. E sou criadora deste podcast, o Finjo que Não Me Importo, que nasceu como uma missão muito importante, né? Mostrar para o Brasil e para o mundo que nós aquarianas somos gente boa. Porque, assim, a imagem que pintam da gente é como se a gente fosse, né? Grandes vilões emocionais sem. é, Como é que fala aquela palavra? Sem responsabilidade emocional, né? Incapazes de amar. E, sinceramente, eu acho que isso é uma grande injustiça, tá? E hoje o assunto aqui vai ser polêmico, porque eu vou refletir exatamente sobre isso. Será que a gente é frio mesmo? Ou é uma grande falácia da sociedade? E assim, talvez vocês vão ficar um pouquinho chocados, tá? Porque eu acho que isso é um dos maiores mal entendidos da astrologia, tá? Mas antes de começar, eu já quero deixar um recadinho aqui. Tudo isso, tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha vivência como uma aquariana nata e dos outros aquarianos que convivem comigo, né? E quando eu digo outros aquarianos, eu estou falando de muitos aquarianos, porque assim, sempre na época do meu aniversário eu tenho que coordenar ali com os meus amigos quem vai fazer comemoração no dia tal, porque senão às vezes bate, aí eu tenho que viajar e aí eu não consigo ir no aniversário dos amigos e ou bate tudo na mesma data, e enfim. É uma loucura. Tenho muitos amigos aquarianos de janeiro e fevereiro, e um atrás do outro. Geralmente a gente se junta para todo mundo fazer uma festa só, né? Que fica mais em conta. Bom, vamos ao ponto, né? Existe essa ideia popular de que aquarianos são seres frios, distantes, coração de gelo, desapegados e assim. Falando de forma bem geral, eu acho que a verdade é outra. Nós não somos frios, não somos difíceis de acessar emocionalmente, e eu acho que existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque um aquariano leva um bom tempo para se abrir, muito tempo mesmo, e bota tempo nisso. A gente precisa confiar demais na pessoa e não é uma confiança de tipo, ah, fui com essa cara, gosto de vocês e beleza. Não, a confiança é algo assim que a gente tem que sentir que vocês são tipo assim, fechamento. Se a gente precisar esconder o corpo, você vai estar lá pra gente. Porque a gente tem que sentir que vocês não vão jogar a vulnerabilidade da gente contra a gente, sabe? Porque um aquariano, ele precisa ter certeza absoluta mesmo que você é puro fechamento, assim, para conseguir começar a baixar a guarda. E eu acho que isso acontece principalmente por dois motivos. Eu tava analisando, assim, fazendo esse roteiro, né? O primeiro motivo é algo, assim, básico com um aquariano, que aquariano não gosta de ser feito de trouxa, gente, sério. Se tem uma coisa que tira um aquariano do sério, é ser feito de trouxa, porque, no geral, os aquarianos costumam ser pessoas muito abertas socialmente falando, né? A gente conversa com todo mundo, se a gente chega num ambiente novo, geralmente, né, gente? Se adapta a grupos, faz amizade fácil. Eu mesma, minhas amigas falam que eu sou vereadora. Onde eu vou, eu conheço alguém, ou eu já chego, faço amizade, e 5 minutos depois já tô lá, conversando como se fôssemos amigos de longa data. Mas isso não significa que eu vou te dar intimidade. E eu acho que é aqui que mora a confusão, porque aquariano ele costuma ser simpático, mas ele é muito seletivo emocionalmente falando. A gente conversa, a gente ri, brinca, ajuda, mas abrir o coração, gente, aí você tem que, ó, conquistar, conquistar demais esse aquariano, quase conquistar tanto quanto o Logan correndo atrás da Grace em um erro. Que a aquariana tem um medo absurdo, gente, de ser feito de trouxa, sério. Se quebra confiança, meu amor, você dificilmente vai aprontar duas vezes com o mesmo aquariano, porque existe uma
coisa muito forte entre a gente, porque quando a gente decide tirar alguém das nossas vidas, cara, a gente não olha pra trás nenhuma vez. Se tá decidido, a gente demora a tomar decisão, mas se decidiu, vai. E não é porque doeu, esse é o ponto, sabe? É porque a gente tem um mecanismo muito forte, assim, de seguir em frente. E às vezes, muitas vezes a gente está sofrendo, a gente está sentindo de ter que seguir em frente, mas a gente remoe ali em silêncio, é, fica um pouco pensativo, mas logo a gente segue em frente, porque tem outra coisa que a aquariana não tolera muito, é drama, gente. A gente não gosta de caos emocional prolongado, então muitas vezes a gente sofre quieto, reorganiza as coisas ali quietinho e segue. E aí pro mundo parece que a gente tipo, virou só uma chavinha e foi, sabe? Mas teve um processo interior, né? Um processo, às vezes, até bem que do demorado, tá? Agora vem o segundo motivo e talvez vocês fiquem gag de la gag. Mas aquarianos odeiam sofrer, gente. A gente odeia sofrer. A gente odeia confronto emocional, a gente odeia vulnerabilidade mal administrada, tá passada. E principalmente a gente odeia a sensação de perder controle emocional. Porque o aquariano geralmente gosta de tá por dentro de tudo, de entender tudo e conseguir racionalizar toda a situação, sabe? De ter lógica. Mas sentimentos não funcionam assim, né? E muitas vezes a gente monta ali uma muralhinha pra não sofrer. Então, muitas vezes é o que acontece, gente. A gente se protege e se fecha e aí fica com essa fama de distante, de coração de gelo, de frio, mas na verdade a gente só tá tentando não desmoronar mesmo, né? E não deixar dar acesso a quem a gente sente que pode causar algo, né? Porque é muito difícil pra gente mostrar essa versão frágil, é muito difícil mesmo, principalmente se não sentimos um espaço emocional seguro, assim, a gente não consegue muito falar de sentimento, sabe? Eu tava conversando isso com essa minha psicóloga, essa semana, assim, que o aquariano no geral, tipo, não, falando de mim, né, mas levando aqui nesse caso para os aquarianos, a gente parece que a gente conta muito da nossa vida para os outros, mas no fim, o que realmente importa, o que a gente precisava estar compartilhando, a gente não compartilha, a gente tenta resolver do nosso jeito e muitas vezes isso faz a gente somatizar, né? Então, uma vez até já me aconselharam, falaram, vai fazer luta, porque você precisa botar pra fora, através de socos e chutes, todo esse estresse, toda essa ânsia de sentimentos que você tem dentro de você. E olha, se sintam privilegiados porque eu vou ser 100% sincera com vocês. Eu sou uma aquariana extremamente carinhosa. Porém, eu não consigo ser extremamente carinhosa com todo mundo. Inclusive, o meu sonho sempre foi ter aquele grupo de amigos gigante, sabe? Que todo mundo é muito unido, companheiro, que tá todo mundo se vendo quase todo dia. É bem na vibe ali de Friends, How I Met Your Mother. Gente, eu sei que as duas séries envelheceram complicadas, mas foram séries que eu gostei muito de assistir na época que elas saíram. Friends não foi na época que saiu, foi um pouquinho depois, né? Mas enfim. E Friends é uma série que, infelizmente, gente, não vou negar. Infelizmente não, mas não vou negar que é uma série que, quando eu tô nos meus piores momentos, é uma das poucas coisas que me tira um riso tão fácil do que ver uma cena de Friends, sabe? Mas enfim. Então eu sempre gostei muito, assim, de querer ter esse grupão, que todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito companheiro, carinhoso. E de me sentir pertencente a uma comunidade, sabe? De pessoas confiáveis. E de ter as minhas pessoas, assim mesmo, sabe? Com quem contar. Inclusive, se você me deu a honra de já ter lido alguma história minha, provavelmente fanfic, né? E me acompanha há mais tempo, sabe que eu escrevo desde muito nova, né? Mas
que eu comecei a escrever na internet, eu tinha uns 24, né? Mas as minhas protagonistas, ou protagonistas, meus protagonistas, né? Geralmente eles têm grupos grandes de amizade. E isso nada mais é do que eu projetando um desejo que eu tenho muito dentro de mim, que é ter esse grupão enorme de amizade, sabe? E que não que eu não tenha, eu tenho, tá? Um grupão enorme de amigos, só que tá cada um lado no mundo. Eu falo que é essa coisa de, tipo, de conviver quase que diariamente, né? E aí eu projeto muito isso nas minhas personagens. Só que na vida real eu sou completamente diferente. Tipo, eu faço amizade fácil, eu converso com as pessoas em ambientes que eu me sinto à vontade pra chegar e conversar. Tem alguns que eu chego tímida. Mas são pouquíssimas pessoas que eu consigo realmente ser 100% carinhosa. Carioca eu sou, né? Mas cariosa. Não, mentira, eu não sou 100% carioca não, gente. Eu nasci no Mato Grosso do Sul. Ah, me perdi no personagem. Se eu sentir assim uma resistência mínima ou sei lá, alguma coisa assim que eu sinto que a pessoa não vai ser recíproca, eu me recolho, eu me fecho. E eu acho que muito aquariano vai entender exatamente o que eu tô falando agora, sabe? Que isso é muito da gente, sabe? Se a gente não se sente à vontade num ambiente, cara, o aquariano se fecha total. Porque a gente é seres do mundo, mas nós somos extremamente seletivos com quem tem acesso ao nosso mundo, com quem a gente dá essa liberdade para acessar o nosso mundo por completo, sabe? E eu acho que é esse ponto que as pessoas não entendem, não compreendem por completo os aquarianos, sabe? Nós não demonstramos amor de uma forma óbvia, geralmente não é sendo grudento, mas a gente demonstra, sabe? Principalmente com quem a gente se sente 100% à vontade. Eu posso falar assim, pessoas que eu confio muito, eu sou super carinhosa, assim, de abraçar, falar que ama. Então, assim, a gente tem o nosso jeitinho de mostrar que gosta, mas as pessoas não entendem muito que precisa merecer estar nesse rol de poucas pessoas que a gente confia tanto, sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês, uma das maiores demonstrações de amor de um aquariano é a presença. Se ele mostra que gosta de estar na sua companhia, cara, isso é a maior prova de amor, porque se tem uma coisa que nós aquarianos gostamos é do nosso espaço, de ter nosso momentinho ali com a gente mesmo. E às vezes a gente precisa mesmo desse tempo para se recalibrar, sabe? Mas se o aquariano abrir mão desse tempinho dele sozinho e faz questão de estar sempre perto de você, meu amor, você ganhou na loteria dos aquarianos, é um sortudo, tá? Porque isso é uma prova de amor real, de que ele gosta muito, que isso é muito importante pra ele, ou pra ela, né? No caso, ele aqui é no caso de vários gêneros, né? E seja esse aquariano seu namorado, sua namorada, seu cônjuge, ou como amigo, ou como família, assim, vou contar pra vocês que são pouquíssimas pessoas que eu consigo, principalmente pouquíssimos amigos que eu consigo passar muitos dias junto e não precisar de um tempo, tá? Eu conto assim, na palma de uma mão, os amigos que eu consigo ele me recarregar emocionalmente falando perto deles, sabe? Então, assim, se vocês têm isso de um aquariano, valorize. E geralmente, o aquariano, quando ele demonstra que gosta muito de estar perto de você, é porque ele consegue ser completamente 100% ele quando está perto de você. Então, provavelmente ele vai ser um aquariano carinhoso e aberto emocionalmente para você, né? Então, acho que no fim de tudo, a pergunta que fica não é que será que aquarianos são frios? Mas sim a pergunta: quantas pessoas realmente conhecem a versão emocional de um aquariano? Então fica aí essa reflexão. Me conta se você conhece essa versão emocional de um aquariano, porque eu acho que pouca gente chega nessa camada, viu?
Mas quando chega, o aquariano te dá tudo, gente. Porque eu não sei se vocês já viram aquariano apaixonado? Aquariano apaixonado é trouxa, gente. Faz tudo pela pessoa. É um grande bobão, uma grande bobona. Enfim, gente, espero que vocês tenham curtido aí. Me diz aí se vocês já foram capazes de desmontar as 37 muralhas emocionais de um aquariano. E queria dizer que hoje estamos finalmente no nosso cenário oficial. E a partir de agora, muito provavelmente vocês sempre vão me ver por aqui, porque ficou finalmente pronto o meu escritório. E pedir para você que está ouvindo pelo Spotify para avaliar, deixar um comentário, compartilhar. E se você ainda não segue, seguir, porque ajuda muito o meu rolê aqui na internet. Para você que está no YouTube, não deixa de curtir, comentar, hypar, se você estiver pelo celular. E também compartilhar. E também, para quem não sabe, eu tenho um outro podcast que se chama Unitalk. E lá eu falo sobre cultura pop asiática, junto com a minha parceira Carol Pardini. Se vocês gostarem desse mundo, podem procurar o Unitalk, eu vou deixar um nome aqui para vocês procurarem. E também me sigam no meu Instagram, que é Caros Caputo, no meu TikTok Caros C e no meu YouTube, que é It's Caros. Vai lá, que lá eu também estou compartilhando sobre a minha jornada de emagrecimento. No mais, muito obrigado pela companhia e diz aí se vocês concordam com essa minha reflexão. Um grande beijo e até o próximo episódio.